Hoje Deus quer falar com você. Certo? Só que você vai precisar de discernimento espiritual. Aliás, sempre nós precisamos de discernimento espiritual, né? Mas você que nasceu de novo, você já tem o discernimento dentro de você. Amém? Os irmãos estão ofertando ainda, né? Vamos ter um pouco de paciência, né? Mas assim, só completando um pouco da oferta, né? Nós não acreditamos em obrigatoriedade, certo? Você não oferta porque é obrigado, porque pode ter uma maldição sobre a sua vida, se você não ofertar, nada disso. Isso são coisas da lei, certo? São coisas da antiga aliança. Hoje, nós ofertamos, dizimamos, porque tem uma generosidade dentro do nosso coração. É simplesmente o manifestar de Deus através de nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso que está dentro de nós. Não vamos falar sobre oferta, vamos falar sobre isso que está dentro de nós. Muitas vezes alguns textos da Bíblia a gente lê a vida inteira, né? Mas às vezes chega um ponto que o Espírito Santo ele nos traz a verdade da palavra que está dentro daquele texto. A gente vai crescendo em Deus, vamos crescendo espiritualmente, e o nosso entendimento vai sendo trabalhado e transformado à medida que nós vamos crescendo. Uma árvore, quando ela está crescendo, ela produz o quê? Primeiro produz o caule, algumas folhas, não é assim? E ela leva um tempo para ela produzir realmente frutos bonitos, bons frutos, né? Tem árvore que demora aí anos e anos para produzir bons frutos, né? Então, assim, a nossa vida espiritual também é desse jeito, né? Ela precisa ser construída, ela precisa ser edificada. Lá em 1 Coríntios 14 diz que a oração em línguas, quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos a nós mesmos. E a palavra lá, edificar, é oikodomio, quer dizer o seguinte, que você estabelece uma construção, constrói uma casa, certo? A partir das fundações. Então você primeiro fura o buraco e vai colocando as fundações, depois você constrói as paredes, certo? A palavra lê nesse sentido. Em Judas, versículo 20, só tem um capítulo, né? Lá diz assim, ó, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Em Judas 20, a palavra lá já é epiokoidomel, quer dizer que você constrói uma casa a partir de uma fundação que já foi posta. Ou seja, tem duas fases no nosso crescimento espiritual. Uma fase onde nós estamos construindo raízes, construindo fundações, e tem uma fase que a fundação já foi posta. Amém? Então eu creio que hoje você vai receber uma palavra que a fundação já foi posta. Certo? E você precisa orar em línguas. Fala para o seu irmão assim, ó, você precisa orar em línguas. Você precisa meditar na palavra. Se você ainda não ora em línguas, não recebeu o batismo, no final do culto você pode vir aqui na frente, nós vamos orar com você, e pela fé você vai receber o dom de Deus, e você vai orar em línguas. Porque esse não é a pregação de hoje, né? Estou desviando o assunto, né? Mas o assunto é o mesmo, né? Esse é um dom que é para todos. Então, vou explicar rapidamente aqui, né? 1 Coríntios 14 diz que quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. E ele fala, quem profetiza edifica a igreja. Amém? Então eu oro em línguas, eu estou edificando a quem? Olha só. O que você entendeu aí, Max? O que eu edifiquei em você aí, Giovana? Você ouviu, às vezes eu acho legal, né? Às vezes até fecha o olho assim, né? Oh Deus, traz em mim também isso aí, né? Ou seja, essa variedade, lá fala de variedade de língua, essa variedade de língua para edificação pessoal, ela só serve para minha edificação, para minha construção.
certo? Quem profetiza edifica a igreja. O mestre edifica a igreja. O pastor edifica a igreja. O seu dom de socorro, o seu dom de milagres edifica a igreja. Mas antes de edificar a igreja, você precisa edificar a si mesmo. Então, eu entendo que a oração em línguas ela é a base, ela é o fundamento dos dons do Espírito Santo e dos dons ministeriais. Por isso que a gente insiste tanto aqui, ó, vai orar em línguas, vai meditar na palavra. Certo? E falar em meditar na palavra, a palavra hoje é: a vida era a luz dos homens. Isso, né? A vida era a luz dos homens. Você já ouviu essa frase alguma vez? Vocês não lêem a Bíblia não, pô? Vocês já ouviram? Agora todo mundo vai falar que sim, né? Ai, meu Deus do céu. O povo aqui é esperto, viu, Rubens? Tudo mala, né? A vida era a luz dos homens. Vamos lá para João, capítulo 1. João 1, versículo 1. Fala assim, ó: no princípio era o verbo. Ou, algumas traduções falam que era a palavra. E o verbo estava com Deus. Certo? Presta atenção, né? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem que é o verbo? Quem que é a palavra? Quem? Jesus. Só que aqui, nesse começo aqui do livro de João, ele está mostrando Jesus, está mostrando aqui não vou falar o Filho de Deus, porque nessa fase aqui, né, ele ainda não havia nascido como Filho de Deus. Ele está mostrando ele como Deus. Antes de vir para a terra. Olha só, no princípio, quando? Antes da criação do mundo. Era o verbo, ou seja, ele era. E o verbo estava com Deus. Certo? Ele estava lá. Quando está em Gênesis 1, 26, fala assim, ó: façamos, pois, o homem. Ou seja, o façamos ali está no plural, por quê? Porque era o Deus, o Pai, Jesus, certo? O Filho, só que lá não era Jesus, que não tinha nascido ainda como homem, né? Então, o que ele era? É um co-igual a Deus. E ele fala assim, ó: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Certo? Então, Jesus, aqui mostrando ele antes de nascer, é o próprio Deus. Na segunda pessoa. Amém? Tem a primeira pessoa, segunda pessoa, Espírito Santo, terceira pessoa. Então, Jesus é essa segunda pessoa lá na eternidade. Né? Então, aqui fala de Jesus, o Criador. Ele estava criando todas as coisas. E aqui diz que nada do que foi feito, como é que é? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele participou de tudo, de toda a criação. Criação dos céus e da terra, do mar. Quando falou assim, haja luz, ele estava lá criando a luz. Amém? Quando formou Adão e soprou o fôlego de vida em Adão, Jesus estava lá, entendeu? Estou falando de Jesus, que a gente conhece ele por Jesus, mas antes lá ainda não tinha nascido. Mas ele já era o Salvador. Jesus significa o Salvador. Amém? Eu sei que deu um nó na cabeça de vocês, mas beleza. Né? Ou seja, é de espírito para espírito, ou seja, de Espírito Santo maiúsculo para espírito do homem minúsculo, certo? Então, assim, as coisas espirituais são entendidas espiritualmente. Então, você precisa ser espiritual para você entender as coisas espirituais. Mas vamos continuar o texto, né? É aqui que parece que dá uma complicada, né? João 1, 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só, a vida estava nele. Como assim, né? Ou seja, aqui já é outra fase. Você lembra que aquela primeira fase que nós lemos ali está falando sobre o Criador. Amém? Ficou claro para todo mundo?
No princípio estava com o Pai, estava com Deus, né? Ele era Deus, participou de toda a criação, né? Criador. Aqui já mostra ele como o Redentor. Certo? Aqui iniciou a humanidade de Jesus. Certo? Iniciou a humanidade de Jesus, que ele se fez carne e habitou entre nós. Então aqui está falando que a vida estava nele. Que vida é essa que João está falando? A vida estava nele, não é uma frase meio esquisita? Não é? Como assim, né? E continua, né? Obrigado, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Beleza, né? Todo mundo entendeu, né? Até a próxima, então, né? Semana que vem vocês voltam aí, posso fazer a provinha. Né? João está se referindo ao quê? Quando ele está falando isso aqui. Então, para responder isso aqui, a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. Certo? Você não precisa buscar as explicações fora, né? As explicações da palavra de Deus estão dentro da palavra de Deus. Então, quando você volta lá para Provérbios, capítulo 20, versículo 27, a gente entende melhor o que João estava dizendo. Então, Provérbios 20, 27 fala assim, ó, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito de quem? É o quê? Então aqui nós entendemos melhor o que João estava dizendo. Então João, quando ele estava dizendo aquele versículo lá, né, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, né? Ele estava falando sobre o Espírito de Cristo, sobre a humanidade de Jesus, mas no sentido assim, que Jesus nasceu espiritualmente vivo. Sabe, Adão foi o primeiro que nasceu espiritualmente vivo. Todo mundo concorda com isso? Não é? Adão era filho de Deus, ele nasceu de Deus, certo? Por isso que eu falei que Jesus antes, ele não era o filho de Deus, porque ele não tinha nascido, ele era Deus. Ele se tornou filho quando ele nasceu dentro da raça humana. Se não concordar, não, sabe? Você não joga a pedra em mim e fala, pastor, está pregando heresia. Amém? Mas Jesus, ele se tornou o filho de Deus quando ele nasceu dentro da raça humana. Porque você só é filho quando você nasce. E como Jesus, ou seja, antes dele vir à terra, ele não tinha nascido, porque ele era, desde a eternidade passada, ele era co-igual, ou seja, igual ao próprio Deus. Assim como o Espírito Santo também. O Espírito Santo nasceu, o Pai, Deus o Pai nasceu, e o Filho nasceu, depois nasceu dentro da raça humana. Certo? Vamos entender um pouco mais as coisas, né? Mas olha só, então o que João está dizendo ali? Que a vida era a luz dos homens. Que vida é essa? A Bíblia, cadê? Sumiu daqui? Aqui. O que é uma lâmpada? Hoje nós conhecemos luz, né? Você liga na tomada, ela acende, né? Mas nessa época aqui, a lâmpada, ela era uma candeia. Ou seja, como se fosse uma lamparina, uma vela, certo? O que acontecia com ela? Ela era acesa e o fogo começava a brilhar, certo? Então, o espírito do homem, ele é essa lâmpada do Senhor, acesa. O espírito que está em você, que você nasceu de novo, é essa lâmpada, é essa luz. Então, quando diz lá que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, está dizendo o seguinte, que Jesus, ele veio e recebeu um espírito vivo, como Adão recebeu quando Adão nasceu. Amém? Só que Adão, nós sabemos que ele perdeu a vida. Ou seja, foi coberto de
trevas, chamado de morte espiritual. Então, como que Deus ia resolver esse problema para resgatar o homem? Quando eu falo resgatar o homem, estou falando de você. Deus, no seu absoluto amor, não que ele tenha amor, porque ele é amor, ele tinha que encontrar uma maneira de resgatar você, de me resgatar. E que a gente imagina pessoas, né? A gente imagina assim, aquilo que a gente vê, né? O corpo físico, né? Uns magrinhos, outros mais gordinhos, uns baixinhos, altinhos, né? Cabeludinho, sem cabelinho, né? Mas lá no jardim, o Senhor saiu, depois que Adão pecou, e ele falou assim: Adão, onde estás? Já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas Deus não estava vendo Adão? Deus não estava vendo a luz acesa em Adão. Adão havia morrido espiritualmente. E Deus não é o pai da sua carne, ele é o pai do seu espírito. Deus é espírito. A Bíblia é clara, em João capítulo 3, Deus, ou João 4, não sei, Deus é espírito. Então assim, quando Adão morreu, Deus falou: Adão, onde estás? Por quê? Deus não estava vendo o seu filho. Certo? Só tinha uma carne, um corpo e um espírito em trevas. Não era mais o Filho de Deus. Mas aí quando Jesus nasceu, certo? Essa luz dos homens, certo? O espírito vivo do homem nasceu de novo. Amém? Tinha nascido em Adão, havia morrido, e agora nasceu em Jesus. Então, aqui, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Nós entendemos melhor o que João estava dizendo. Ele estava se referindo à vida no espírito de Cristo. Jesus foi o único, depois de Adão, que nasceu espiritualmente vivo. A vida no espírito do homem. Que homem? O homem Jesus. Amém? O Espírito de Cristo, sabe? Na Bíblia tem muitos textos que falam assim, o Espírito Santo, não é? E tem vários textos que falam assim, ó, o Espírito de Cristo. Já viu isso? Nunca viu, não? Em Romanos 8 mesmo fala que o Espírito de Cristo, tem algumas cartas de Paulo que falam o Espírito de Cristo. Então, quando ele fala isso, ele não está se referindo ao Espírito Santo, ele está se referindo ao Espírito humano de Cristo. Concordou, não? E esse Espírito humano de Cristo é a vida que estava nele. Certo? É a vida que estava nele. E essa vida hoje está em você. Certo? E lá diz que ele era a luz dos homens. Quem que era a luz dos homens? A vida que estava nele. Qual é a vida que estava nele? O Espírito do homem Jesus. Porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Voltando aqui para o versículo 4 e 5 de João 1, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida que estava nele não era o espírito em trevas que estava em todos antes dele. Certo? Já viu lá em Romanos, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já viram esse texto? Né? Que não há um justo, nenhum sequer. Já viram também? Né? Ou seja, depois de Adão, como Adão pecou e teve uma morte espiritual, ou seja, ele tinha ainda um espírito, mas um espírito em trevas, certo? Que não tinha a vida de Deus mais, né? Todos que nasceram depois de Adão receberam o mesmo DNA, a mesma essência de Adão. Ou seja, todos nasceram espiritualmente mortos. Certo? Mas aí a vida estava em quem? No Verbo. E a vida era a luz dos homens. Sabe assim, eu
eu não tenho a expectativa que você entenda completamente isso que nós estamos falando hoje, né? Porque eu demorei muito tempo para entender, entendeu? Mas eu quero trazer assim um despertar para que você busque em Deus entender um pouco mais, porque isso não é assim, quando você vê um foguinho aceso ali, entendeu? Não, isso aqui é um fogo, é uma lâmpada que acendeu dentro de você. Então, não é lá, não é no pastor, não é na Nina que dá glória a Deus toda hora, né? Que fala amém. Não, é em você, é em mim. Tá vendo? É o fogo dentro dela aí que, amém, né? Glória a Deus. Eu vou falar para você, todo pregador, a coisa que acha melhor no mundo é que tenha uma Nina Se eu tivesse umas 5 Nina aqui, até eu ia fazer uns gritos aqui, já viu, Gutierrez? Até eu, né? Esses irmãos, acho que é meio incrédulo, né? Não acreditou muito que eu falei. Então, olha só, uma natureza de pecado estava em todos os homens a partir de Adão. Mas agora, certo? Agora quando? Em João 1:4. Mas agora, finalmente, alguém com a vida dentro dele nasceu. A luz dos homens brilhou novamente. Alguém com a mesma natureza de Deus Pai nasceu dentro da raça humana. Eu sei que parece estar meio confuso assim, mas você vai ver depois quando você começar a ler a Bíblia, a partir desse entendimento. Você vai olhar para as coisas assim e falar, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Como é que eu nunca entendi isso antes? Certo? Então vamos avançar aqui, né? Só rapidinho, só para citar aqui, né? João 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Certo? Então, o Pai tem vida em si mesmo. Certo? E Ele concedeu ao Filho. Ou seja, era quando Jesus era o Verbo, que ele está falando aqui, lá na criação, você acha que lá ele não tinha vida em si mesmo? Ou é quando ele nasceu como homem? Então, olha só, como o Pai tem vida em si mesmo, certo? Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Que vida é essa? O Pai tem o seu Espírito, Espírito Santo, e concedeu ao Filho ter o Espírito de Cristo, a vida em si mesmo. Entendeu nada? Amém. Então, olha só para ficar mais claro, né? Quando Deus criou Adão estava lá, formado do pó da terra, certo? Bonitinho ali, com cabelinho, né? Tinha cabelo, né? Estava formadinho, com o pezinho. Eu não sei se era pequenininho, se era grande, eu acho que já era grande, né? Só que ele estava inerte, certo? Completamente parado. O que Deus fez para que ele recebesse a vida? Gênesis 2:7, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, certo? E o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou algo dele mesmo, né? No Novo Testamento muitas vezes fala sobre o vento, né? Quando você sopra, você não sopra um vento, é assim, né? O vento, ali no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra vento lá é pneuma. No Novo Testamento também, a palavra espírito é pneuma. Entendeu? Então, o que Deus soprou dentro de Adão? O Espírito de Deus. Não é o Espírito Santo, é o Espírito que vem de Deus e que a vida entrou em Adão. Amém? E Adão se tornou alma vivente. Certo? Sim, estamos repetindo um pouco assim, para que o entendimento fique bem firmado, né? Vamos ver aqui uma outra situação em Mateus capítulo 5.
Mateus 5, 14 e 15. Aqui é o Sermão do Monte. Diz que aquele monte das beatitudes ali, né, das bem-aventuranças, né, dizem que fica ali perto de Cafarnaum, perto do Mar da Galileia, pertinho ali, né? Entendeu? Então, olha só, o que diz lá, né? Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você começou a entender diferente esse texto? Depois de tudo que eu expliquei aqui antes? Você é a luz do mundo, certo? Você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O que ele está falando aqui dessa luz do mundo? Como que você pode ser uma luz do mundo? Por meio do seu espírito que nasceu de novo, certo? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então, olha só, a vida está em nós, e a vida é a nossa luz. Está aparecendo uns trem aqui, né? Nós somos a luz do mundo. Se todos depois de Adão nasceram com o espírito morto em trevas, e nós nascemos de novo, nascemos em Deus, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é a luz, certo? É essa luz. Por isso que Mateus diz aqui, ó, Jesus falou aqui, né, e Mateus escreveu, né? Vós sois a luz do mundo. Sabe, aqui ele está falando sobre você que nasceu de novo. Está falando sobre o seu espírito que renasceu, recebeu a vida, que estava em trevas e agora está brilhando. Certo? Brilhando. Então nós somos a luz do mundo. Essa vida que ele está falando aqui é a vida eterna. Por exemplo, João 3,16, todo mundo conhece, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna que ele está falando, é esse Espírito renascido, certo? E essa vida eterna, você não terá ela depois que você morrer, você já tem ela hoje. O que vai morrer será esse corpo. Mas 1 Coríntios 15 diz que esse corpo realmente vai cair de nós, mas nós seremos transformados e será substituído de corruptível para incorruptível, certo? E vamos viver eternamente em um corpo que não tem mais doença, que não tem mais dor, que não tem mais pecado, não tem mais nenhuma influência, que hoje nós carregamos ainda esse corpo, certo? Mas não é esse assunto, né? Vamos avançar aqui, né? Então, você é essa luz que brilha, ou seja, não tem como você esconder mais. Deus, quando ele olha, ele está olhando aqui, né? Suponha que Deus estivesse aqui na frente como eu, né? Ele não está, basicamente, olhando a sua carne, vamos dizer assim, o seu corpo. Ele está vendo o seu espírito. Então, ele está vendo o que está aceso e o que está apagado. O que é luz e o que é trevas. Ele ama todos, né? E ele deseja que aquele que está em trevas, que resplandeça a luz. Amém? E aquele que está em luz, que a sua luz brilhe mais e mais a cada dia. Certo? E você é essa luz que brilha, que tem a glória dada pelo Pai. Assim como Jesus nasceu e se tornou filho de Deus, ele também nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, semelhantes a ele. Então nós somos semelhantes a Jesus, não é porque a gente vê lá a imagem de Jesus como se tivesse uma barba, né? Não é essa semelhança física que está falando a semelhança no espírito. Vamos avançar mais. O próximo versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se temos a mesma vida de Jesus em nós, podemos fazer também as obras que ele fez. Jesus
recebeu a vida estava nele e ele era a luz dos homens. E hoje a vida está em mim, a vida está em você, e eu e você também temos essa luz dos homens. Nós temos o mesmo Espírito que Jesus tinha. Começando a cair a ficha, né? Então quer dizer o quê? Olha só, eu sei que muitas vezes a gente é religioso, né? Eu mesmo já fui muito religioso, né? O que é isso? Falar que eu sou igual a Deus? Isso é coisa de demônio, né? Quer ser igual a Deus? A Bíblia sempre fala assim, que queria ser igual a Deus, né? Está falando de uma soberba, né? Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos, Jesus veio e nasceu dentro da raça humana, recebeu o Espírito vivo, humano, de homem, certo? Para que eu e você pudéssemos também receber a mesma natureza dele, o mesmo Espírito dele, certo? Daqui a pouco nós vamos ver uns outros textos aqui, que a gente vai ver o que isso produziu em nós, né? Então, olha só, se nós temos o mesmo Espírito de Cristo, nós podemos sim fazer as mesmas obras de Cristo. É isso que está dizendo aqui, ó. Brilhe, deixe a sua luz brilhar. Lembra daquela música do como é que chama, amor? Marcos Witt, né? Acenda uma luz, né? Só que lá eles acendiam uma luzinha só, né? Mas a luz é a luz, entendeu? Imagina que num estádio fechado, né? Um estádio bem grande, né? E só pessoas que nasceu de novo, aí apaga todas as luzes ali, certo? Às vezes nós olhamos assim e não vemos nada, né? Só aquele burburinho, né? Mas Deus, quando olha, ele vê, sabe, aquele monte de luzinha acesa, né? Aquele monte de luz acesa, aquela coisa mais linda, né? É você que está aceso, certo? Então, olha só, como a nossa luz está acesa, como nós nascemos de novo, como nós recebemos o mesmo Espírito de Cristo, as obras da nova natureza não são carnais, porque não lutamos mais na carne, não trabalhamos na vontade da carne, mas as nossas obras vêm de Deus, vêm do Espírito de Deus que está em nós. Por meio da nova, olha só, as nossas obras vêm de Deus por meio da nossa nova natureza. E elas são armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, né? Então, olha só, deixe a sua luz brilhar, deixe que o seu homem interior governe, não deixe que a carne governe, não deixe que as vontades da carne governem a sua vida. Você não é mais escravo da carne. Você tem a vida de Deus. Amém? Você tem a mesma natureza dele. Sabe, uma semente. Eu expliquei, mas sempre eu gosto de explicar de novo, né? Porque eu sei que o nosso entendimento ele vem por repetição, né? Eu gosto de ouvir, por exemplo, uma palavra que eu quero entender, né? Por exemplo, Mateus. Queria entender Mateus, né? Eu trabalhava em Goiânia. E eu ia todo dia para Goiânia e voltava. Ia para Goiânia e voltava. Ia de manhã, voltava à tarde, né? Aí colocava lá no meu carro, né? A Bíblia. Aí quando eu começava a sair, a Bíblia falava assim, ó, Mateus capítulo 1. Né? E aí começava, né? E Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Você imagina você ficar um ano escutando Mateus, né? Mateus. Aí, quarta-feira, mais ou menos, já tinha acabado Mateus. Eu tinha que começar de novo, Mateus, capítulo 1, na quinta-feira. Né? Então, assim, o nosso homem interior, né, ele precisa governar o nosso homem exterior. Ou seja, o nosso espírito, a luz que brilha em nós, precisa governar a carne. Porque Deus, ele não é o pai da sua carne. Ele é o pai do seu espírito. Amém? Deixe que a luz, que é a vida de Deus em você, brilhe. Essa é a manifestação dos filhos de Deus, que diz em Romanos. Diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19, não é isso? Qual que é essa manifestação dos filhos de Deus? É a sua luz brilhando.
sabe? É o seu espírito governando a sua vida, o seu homem interior governando. E aí, quando o seu homem interior governa, que é a sua nova natureza, que é o seu espírito, que é a luz que brilha em você, né? Os milagres acontecem, certo? Você anda em santidade, você anda em vitória. Então vamos lá, vamos agora para o... Acho que é o último texto, né? Assim, 2 Coríntios 3. Esse texto aqui eu gosto muito dele, sabe? Ele parece complicado, mas, sabe, depois que nós explicamos tudo isso aqui, acho que vai ficando um pouco mais claro, sabe? Então, olha só, 1 Coríntios 3, 13 e 14. E não somos como Moisés, certo? Fala assim, eu não sou como Moisés. Moisés estava espiritualmente morto. Moisés não nasceu de novo. Moisés não tinha o Espírito de Cristo, certo? Então, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que Moisés foi para o monte, ficou 40 dias no monte, quando ele desceu do monte, o brilho da face dele, da glória de Deus, certo? Mas é a glória de Deus que estava no exterior de Moisés, não estava no interior. Então ele tinha um brilho na face. Aí ele colocou um véu, para as pessoas não olhar para ele e ver aquele brilho, né? Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, ó, Senhor, queremos o teu brilho, o brilho de Moisés, queremos do monte. Fala, não, aquilo lá é algo que desvanecia, estava reduzindo, né? O que você tem hoje é muito superior ao que Moisés tinha. Moisés colocava um véu na face para não mostrar para as pessoas, para não mostrar para os israelitas, que a glória estava reduzindo, estava sumindo dele, certo? Então, olha só, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, esse véu é a antiga natureza, a natureza de pecado herdada de Adão. Aquele véu, certa antiga natureza, não permitia que as pessoas enxergassem claramente. E esse véu colocado na velha natureza de pecado eram densas trevas, uma venda negra, certo? Vou explicar aqui na nossa linguagem mais fácil, né? Antes de você nascer de novo, você não tinha a vida de Deus, certo? Eram trevas. Aí todo mundo concorda, né? E aí você não conseguia enxergar claramente, porque você tinha uma natureza de pecado, certo? E o que estava falando aqui, nesse texto, né, é que eles precisavam de uma lei para seguir. Mesmo assim, eles não conseguiam obedecer. Por quê? Porque a natureza deles é contrária. É como você querer que um pé de laranja produza manga. Entendeu? A natureza é diferente. A natureza de um pé de laranja vai produzir laranja. Não tem como um pé de laranja com a natureza de laranja, com semente de laranja, produzir manga. Amém? Então, assim, a natureza de pecado, velha natureza, impedia de enxergar claramente. Lá em 2 Coríntios, nesse texto aqui mesmo, né? Estamos em 2 Coríntios 3, né? Em 2 Coríntios 4, versículo 4, fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, olha só, havia trevas, não consegue, por isso que assim, o mundo ele só consegue entender que Jesus é o Salvador, e ele precisa de um Salvador, certo? Até esse ponto, as pessoas que não nasceram de novo conseguem entender, certo? Mas sem o novo nascimento, ninguém consegue entender o que significa nascer de novo.
O que é que Jesus realmente fez naquela cruz? Porque as coisas espirituais só são entendidas por meio do Espírito, porque o diabo, ele colocou em Adão e depois em todos que vieram depois de Adão, certo? Fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Amém? Estou explicando isso aqui para dizer o seguinte, que a gente estava em trevas, a gente tinha um véu que impedia de enxergar, certo? Mas vamos para o versículo 15. 15 e 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Você está falando aqui sobre os judeus ainda, né? Que ainda estavam buscando a salvação e a vida por meio da lei de Moisés, né? Então fala assim, que até hoje está posto sobre o coração deles um véu, ou seja, as trevas, a escuridão. Os judeus não haviam nascido de novo, não podiam ver e entender as coisas do Espírito, pois não tinham a vida em si mesmos. Estavam mortos espiritualmente, mas Jesus deu a você a vida dele. Amém? Você nasceu de novo e tem a luz de Cristo brilhando em você. O que aconteceu? O seu entendimento foi aberto e você pode refletir como um espelho a glória do Senhor. E o versículo 16 aqui, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Entenderam? Quando alguém se converte, o que quer dizer? Quando alguém crê em Jesus, pela graça de Deus, né? Por meio da fé, ele entra na nova vida. E ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, quando ele nasce de novo, né? Quando ele se converte ao Senhor, o véu é retirado e você fica apto a entender as coisas do Espírito de Deus. Isso aqui que eu queria falar para vocês também, ó. Versículo 17. Estamos terminando. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito. Certo? Aqui, o Senhor, vamos voltar lá para onde nós entendemos, em João, não é? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, o Senhor é o Espírito. Ele não está falando aqui que Deus é o Espírito Santo. Não é isso que ele está falando. Entendeu? O que ele está falando aqui, né, é o seguinte, é que a vida dele está em você. Que o Senhor é o Espírito dentro de você. Amém? E onde está o Espírito do Senhor dentro de você? Onde é que está o Espírito? Vou falar de novo, né? O Senhor é o Espírito, certo? Em você. E onde está o Espírito do Senhor? Onde é que está? Fala assim, dentro de mim. Eu tenho a luz, que é a vida de Deus, em mim. Então, onde está o Espírito do Senhor? Aqui não está falando sobre o Espírito Santo. Aqui está falando sobre o Espírito, sabe aquele Espírito de Cristo, que você também recebeu esse mesmo Espírito de Cristo? Que é o sopro de vida de Deus ali sobre Adão, que agora foi soprado em você. Então, esse Espírito do Senhor, né, está onde? Está em você, está em mim. E o que acontece com você? O que acontece dentro de você? Aí há liberdade. Sabe, você entrou na liberdade, você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da velha natureza. A velha natureza ela foi destruída quando você recebeu a nova natureza. Uma árvore, você já viu alguma árvore produzir laranja e manga ao mesmo tempo? Sem fazer um enxerto ali? Porque tem uns que fazem um enxerto, né? A árvore começa a produzir, né? Mas uma árvore produz dois frutos diferentes?
Uma árvore pode ter duas naturezas diferentes? E você pode ter duas naturezas diferentes? Então, quando você recebeu a natureza de Deus, a velha natureza foi destruída. Tem um texto na Bíblia que fala que foi destruída a antiga natureza, certo? Então, o Senhor é a vida em você. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E essa luz está em você. A vida dele está em você. Ele deu vida a você. Que vida é essa? A vida eterna. E você teve o véu removido. As trevas foram retiradas. E aí, dentro do seu espírito renascido, há liberdade. Liberdade para contemplar e liberdade para refletir a glória do Senhor. Acho que agora é o último versículo, né? Na glória a Deus aí, irmão. Fala assim, glória a Deus. Ou fala assim, tá que enfim, né? Mas olha só, presta atenção nesse versículo aqui. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, né? Vocês pegam um instrumento aí, mas eu quero que vocês olhem para mim aqui. Presta atenção também. Vou pegar aí, mas ficou olhando para mim. E todos nós quem? Assim, ó, eu faço parte desse nós, né? Com o rosto desvendado. Você lembra que Moisés tinha um véu? E as pessoas que não nasceram de novo também têm um véu que eles não conseguem entender, não conseguem enxergar as coisas do Espírito, né? Então fala, e todos nós com o rosto desvendado. Não tem mais trevas, não tem mais uma escuridão, não tem mais um véu. Contemplando. Eu pesquisei essa palavra contemplando aqui e ela tem duplo sentido, certo? Ela significa contemplar e ela significa também refletir. Nesse contexto aqui, ela está dizendo mais sobre refletir, certo? Quando você vai na tradução revista e corrigida, ela fala refletir. Fala assim, refletimos, certo? Então vamos ver de novo, né? E todos nós, com o rosto desvendado, vamos substituir a palavra, refletimos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos tentar entender isso aqui, né? Jesus, vamos ver aqui, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Jesus, o Espírito de Jesus é a lâmpada do Senhor. Amém? Espírito vivo, uma luz brilhando. Jesus brilhando, certo? E no exemplo que fala aqui é que nós estamos aqui. Podemos usar as duas palavras. Contemplamos Jesus e refletimos Jesus. Como um espelho, nós refletimos a glória do Senhor. E olha só, ele diz que somos transformados. Quanto mais você contempla, mais você reflete. Quanto mais você contempla Jesus, mais você é transformado. Certo? E só que nós não somos transformados com a glória que se desvanecia. Agora nós somos transformados de glória em glória. Sabe? É uma transformação e é uma glória, é um brilho crescente. E esse brilho leva aonde? A sermos transformados na sua própria imagem. Sabe? Como? Pelo Senhor. Olha que você é o Espírito, você está olhando para Jesus, né? Como pelo Senhor, o Espírito. Certo? Está falando aqui do Espírito humano, o meu Espírito. E eu estou sendo transformado na imagem de Jesus, no meu Espírito. Amém? Você está sendo transformado, a imagem do Senhor, no seu espírito. Então eu quero dizer para você o seguinte, que não tem nenhuma limitação para você. Nenhuma. Tem mais um comentário aqui. E agora, com o rosto desvendado, sem a cobertura de trevas, sem a natureza de pecado, você e eu podemos refletir a imagem de Jesus por meio do nosso espírito. Então, olha só. Com isso tudo que eu falei aqui, você conseguiu entender assim que
o pecado ele não pode mais te dominar? O pecado ele não conseguiu dominar Jesus. E não é porque Jesus era muito especial, que ele nasceu como uma criancinha normal. A diferença de Jesus para nós é que nós nascemos com o espírito em trevas. E Jesus já nasceu com o espírito de luz, com o espírito vivo. Mas hoje, eu e você também temos o espírito de Jesus. Então, o pecado, ele não tem poder de dominar mais você. A natureza de pecado foi destruída, não há nada em você, ou seja, no seu espírito que deseja o pecado. Onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Fala assim, ó, o Espírito do Senhor está em mim. Aliás, eu me tornei, fala assim, eu me tornei o Espírito do Senhor. A vida estava nele, e ele era, e a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus é a sua vida hoje. Então, por isso, aí, dentro de você, há liberdade. Tá, vamos ficar em pé? Há liberdade dentro de você, você não é escravo. Sabe, quando o pecado vier, as tentações vierem, você pode dizer, eu não sou mais escravo, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a liberdade está em mim. Sabe, quando vier alguns pensamentos de derrota, você fala, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Jesus, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Você é livre para vencer o pecado, você é livre para superar a carne, você é livre para realizar as obras de Jesus, você é livre para crescer em Deus até alcançar a imagem perfeita de Cristo, e você é livre para viver a verdadeira vida no Espírito. Vamos adorar o Senhor. Vem viver em mim, vem brilhar em mim, vem viver em mim, vem brilhar em mim, vem viver em mim, oh, vem brilhar em mim, vem viver em mim, vem Jesus, vem brilhar em mim, vem viver em mim, oh, vem brilhar em mim, vem viver em mim. Sua voz plantou dentro de mim, haja luz, haja luz, morra a escuridão. Sua voz plantou dentro de mim, haja luz, haja luz, morra a escuridão. Sua voz plantou dentro de mim, haja luz, haja luz, morra a escuridão. Sua voz plantou dentro de mim, haja luz, haja luz, morra a escuridão. Vem brilhar em mim, vem viver em mim, vem Jesus, vem brilhar em mim,
certeza que nasceu de novo, se você ainda não tem essa certeza que a vida de Jesus está em você, o Senhor te chama hoje, porque a vida estava nele e ele era a luz dos homens, e essa luz ela está disponível. Quando você crê em Jesus, você recebe a vida dele, sabe? Se tiver alguém aqui que ainda não nasceu de novo e você quer receber Jesus, quer receber a vida dele, né? Você pode levantar sua mão, pode vir aqui à frente rapidamente. Às vezes está na sua casa, você quer receber a vida de Deus. Hoje é a sua chance, hoje é o seu dia, e o Senhor vai trazer a luz dele sobre você, e será de glória em glória, de glória em glória. Mais uma coisa, às vezes você ainda não ora em línguas, e você tem esse desejo, fala assim: eu quero orar em línguas, quero receber o dom do Senhor, né? Quando a gente canta aqui ainda, continua cantando, tocando, né? Peço que você venha aqui rapidamente, nós vamos orar com você. Você vai receber agora o dom de Deus. Quando os meninos cantam, eu quero que todos fiquem orando em línguas agora, amém? Se você ainda não ora em línguas, pode vir aqui agora. Pai, te agradeço, porque o Senhor enviou Jesus para nascer na raça humana, nascer como Filho de Deus, e nos dar a luz, nos dar a vida do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje nós temos a vida do Senhor em nós. Nós não estamos mais em trevas, mas nós estamos na luz. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a vida eterna. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos fez filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Te agradeço por teu amor, pelo teu grande amor derramado sobre cada um de nós. Senhor, te agradeço que o Senhor tem aberto os nossos olhos espirituais. Senhor, nós contemplamos o Senhor, contemplamos Jesus, e nós caminhamos e refletimos para nos tornarmos a imagem perfeita do teu Filho Jesus. Ó Pai, no nome de Jesus nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, essa semana nós teremos oração terça-feira, reunião de casais no sábado às 20 horas. Todos os casais estão convidados, convocados. Amém? E uma semana de vitória. Tudo que você fizer a semana será bem sucedido. E aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade.